Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma lição, mais uma semana e mais um trimestre. Que legal, hein? E esse trimestre promete. No trimestre passado a gente conversou sobre algumas questões assim um pouco mais áridas, sabe, mais teológicas, e agora a gente vai tratar de um tema extremamente do dia a dia dos jovens. Só que eu queria combinar algumas coisas com você antes da gente começar qualquer estudo desse a respeito da sexualidade que nós vamos conversar ao longo do trimestre. Primeira coisa aqui, ó, papo nosso. Se você me acompanha, tá, nos últimos trimestres, nas últimas semanas, você já sabe que normalmente eu falo assim, olha, para a gente ter um entendimento sobre o assunto do trimestre, é importante você ter na sua cabeça que a cada semana, a cada dia, é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça. Então, às vezes, eu falo alguma coisa aqui num dia e ele não faz tanto sentido se você olhar para esse assunto, se você olhar para esse dia de uma forma muito isolada. Então você tem que olhar esse assunto, você tem que olhar o que eu estou falando, baseado no que eu falei e baseado no que eu estou falando, ok? Então a gente não pode esquecer desse conceito que eu falei no outro trimestre e estou falando agora de novo a respeito do assunto que nós vamos tratar, tá joia? Outra coisa que eu queria combinar com vocês. Se por acaso eu falar alguma coisa aqui, tá? Se eu disser alguma coisa aqui, se você ler alguma coisa na lição e você não entender, eu queria que você perguntasse para mim, principalmente se você tiver dúvida sobre alguma fala minha. Puxa, o pastor Elmar falou aquilo ali, eu não entendi muito bem. Ao invés de você ir lá conversar com uma outra pessoa, mas o que você acha que o pastor Elmar quis dizer? Não, pergunta para mim e eu vou responder para você de forma direta. Tranquilo? Combinado? Vamos lá, eu quero fazer mais um combinadinho aqui com vocês, que é o seguinte. Eu gravo esse vídeo e ele vai para o Face, ele vai para o Insta, mas a gente também tem uma lista de distribuição através do WhatsApp. Então, olha o risco. Num assunto que é um assunto delicado, conforme a gente vai trazer aqui para vocês, o risco é de alguém pegar uma fala minha e editar. Gente, vocês que me seguem aqui já há bastante tempo, eu acho que da parte de vocês isso não vai acontecer. Mas se por acaso alguma fala minha ao longo do trimestre ela for editada, tirando do contexto que eu estou falando, eu vou entender que essa pessoa fez de má fé. Se quiser pegar o meu vídeo no contexto geral e mandar para as outras pessoas, óbvio que eu espero que você faça isso com seus jovens. Esse conteúdo realmente é para chegar para todas as pessoas. Mas é que na era da internet hoje, nós temos um jogo assim, sabe, que não é muito legal, que não é muito verdadeiro. Então, não edite, porque o que eu estou falando tem um contexto e um conceito, tá bom? E agora, meu último combinado com vocês é o seguinte. A minha base de conversa com vocês será o estudo da lição como um guia de temas, mas a minha lição, acho que a sua lição e os meus comentários será pautado pela palavra de Deus. E isso aqui tem muito a ver com as figurinhas aqui, com essa tirinha logo do início do nosso trimestre, que tem um camaradinho ali com uma porta ideologia, outra porta filosofia, e aí o engano, e aí tem a Bíblia. Então, nós não vamos conversar aqui baseado em ideologia. Eu não vou conversar com vocês baseado numa filosofia. E também não quero conversar com vocês sobre sexo baseado no que eu acho. Nós vamos conversar sobre sexo, sobre a sexualidade, sobre uma série de assuntos muito interessantes que tem a ver com esse tema central, mas tudo baseado na Bíblia. Estamos combinados? Está preparado? Apertou os cintos? Pegou sua lição? Pegou sua Bíblia? Então, a partir de agora, nós vamos começar o estudo do trimestre sobre a sexualidade. Seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe.